Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, sou homem, tenho 39 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Então, meus alunos, conteúdo de hoje: economia verde, empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável. O nosso conteúdo é bastante importante porque está presente não só na prova da UEA, mas em todos os vestibulares do Brasil. Começamos a nossa aula a partir de uma característica histórica. O que nós pretendemos implementar para a conservação da Amazônia e de outros biomas no planeta é o tal do desenvolvimento sustentável. Como é que funciona essa nossa narrativa? Nós temos ali, o século XX como fundamental para o debate ambiental. Até a década de 70, o debate sobre a questão do meio ambiente era restrito ao meio acadêmico. Quase não tínhamos um debate que envolvesse pessoas, o uso civil e até mesmo políticos. Foi graças à primeira Conferência das Nações Unidas em 1972, chamada de Conferência de Estocolmo, que nós passamos a debater a questão ambiental. Nessa conferência, o debate era entre desenvolvimento econômico, a questão do desenvolvimento, e a questão de como conservar a natureza. E chegamos à conclusão que o modelo econômico da época, que até hoje é o mesmo modelo econômico, ele é incompatível com a preservação ambiental. Pois, se a gente desenvolve economia, consumimos os recursos naturais. Mas se a gente tenta preservar, a ideia de preservação ambiental defendida naquele momento era de uma natureza intocada. Então, se eu não posso usar a natureza como recurso, como é que eu vou desenvolver minha economia? Então, a primeira conferência, que é a Conferência de Estocolmo, é um marco para as questões ambientais. Essa conferência ela vai trazer para a gente, pela primeira vez, a presença de chefes de Estado, pessoas civis pessoas comuns participando do evento, e o debate dela é entre dois elementos: a questão da preservação da natureza e a questão do modelo econômico, que é o modelo predatório, o modelo capitalista que nós temos, que usa os recursos de maneira desenfreada. Foi o momento que nós chegamos à conclusão que o modelo econômico é incompatível com o modelo de preservação ambiental. Ou você desenvolve economia consumindo recursos, ou você preserva. E a ideia de preservar era uma ideia muito radical, faz parte da corrente chamada de preservacionismo, onde a ideia era manter a natureza intocada. E se a natureza vai permanecer intocada, onde é que nós tiraríamos os recursos para poder, desenvolver? A Conferência de Estocolmo, então, foi realizada em 72, e após a conferência, tivemos a criação na conferência do PNUMA, e após a conferência, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente começa a levar o debate ambiental, influencia o Brasil, por exemplo, a criar o Ministério do Meio Ambiente, criar o Conselho Nacional de Meio Ambiente, importantes elementos para a questão da conservação ambiental. Mas foi somente na década de 80 que nós despertamos para uma nova forma de pensar. A premier norueguesa Gro Harlem Brundtland foi responsável por desenvolver o relatório de Brundtland, também chamado de O Nosso Futuro Comum. Esse relatório foi publicado em 1987, no momento em que se questiona tanto o preservacionismo quanto o modelo de desenvolvimento econômico. E chega-se à conclusão que nós precisaríamos de uma saída, de um terceiro elemento que pudesse conciliar crescimento econômico, conservação ambiental e, principalmente, promover a justiça social. Porque não tem como você pensar em meio ambiente excluindo populações, excluindo comunidades, excluindo sociedades tradicionais. Você não tem como fazer isso. É preciso ter um equilíbrio entre esses três elementos. Parece até um título de um mestrado, Você precisa ter ali economia, meio ambiente e sociedade. São os três elementos que são a base do que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Brundtland, então, coloca no seu relatório uma frase que é muito clichê no vestibular. Se alguém chega para ti e pergunta o que é o desenvolvimento sustentável, resposta seria um modelo de conservação na natureza que satisfaz as necessidades das sociedades atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ou seja, a natureza e recurso nós vamos utilizar de maneira racional. Entretanto, eu preciso pensar em outras sociedades ou outras populações, ou até eu mesmo que utilizaria aquele mesmo espaço no futuro. Então, eu preciso gerar esse equilíbrio que nós correspondemos como desenvolvimento sustentável. Esse relatório foi publicado em 87 e somente em 92
na segunda Conferência das Nações Unidas, que nós tivemos, então, um amplo debate sobre como promover a sustentabilidade. Agora, quer uma dica? 92 foi quando a gente sentou para debater isso. Nós estamos em 2026 e ainda temos muita dificuldade para implementar esse modelo. Por quê? O lucro imediato versus um modelo racional é uma competição muito desigual. É muito desigual mesmo. Por isso a dificuldade para o modelo entrar em vigor não, porque já temos exemplos dele funcionando, mas que na prática ele possa, entendeu, substituir o modelo atual. Tem um aluno levantando a mão agora, a gente vai fazer a análise da pergunta dele e já a gente volta para continuar a sequência do conteúdo. Vamos lá, aluno Caio, qual é a sua pergunta? Professor, desenvolvimento sustentável, economia circular e verde são a mesma coisa? E, cara, que pergunta pesada, viu? A gente tende a analisar as questões como se fosse a mesma coisa, mas na prática não é. Quem criou o conceito é lógico que vai defender até a morte que não é a mesma coisa, mas se a gente for colocar do ponto de vista histórico, o desenvolvimento sustentável ele vem primeiro. Lá nos anos 80 ele ganha força, ele vem do pensamento conservacionista e tem um embasamento profundo ali na história. Só que dos anos 80 até os anos 2000, estávamos encontrando muita dificuldade para implementar o desenvolvimento sustentável. Foi aí então que a gente pega e começa a usar um outro termo, chamado de economia verde. E mais recente ainda, passamos a implementar o termo economia circular. Saiba você que todos os dois, tanto a economia verde quanto a economia circular, estão dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Olha só aqui na sua tela, nesse momento, o que a gente vai entender em relação aos três. Tá aparecendo para você, somente para você aí. Primeiro, quando nós falamos de economia verde, nós temos ali, entendeu, uma ação diretamente para poder sanar uma questão de sustentabilidade. O que seria economia verde? Buscar uma forma mais racional, utilizar instrumentos que façam ali com que se diminua a poluição, pensar num processo de transição energética por uma fonte de energia mais limpa, renovável, utilizar um material biodegradável. Então a gente já começa a pensar nesse sentido, numa coisa mais prática de economia verde. Já quando falamos de economia sustentável, nós falamos de processos, ou seja, alguém que está pensando em um processo em que o produto ele sai para o consumidor, ele passa por vários setores e volta para a fábrica no sentido de reutilização, de reciclagem, de redução de resíduos, muito ligado, o termo economia circular ele é muito ligado naquela questão da política dos 5 R's, que faz parte da sustentabilidade, né? Você tem ali 5 R's, mas mais tradicionalmente 3 R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, no vestibular, eles são empregados mais dessa forma. Já a parte do desenvolvimento sustentável é mais amplo. Você tem mais uma questão política, filosófica, uma questão de intenção, que é satisfazer as necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, fazendo essa analogia, sustentabilidade é o destino, economia verde é o combustível e economia circular é a mecânica. Como é que a gente faz o processo? O que a gente vai fazer agora é entender como que isso vem dentro das questões de geografia. Na questão de número 1, nós temos a seguinte frase: uma consequência do processo de produção do espaço geográfico retratado na imagem e uma forma de o Estado intervir para a modificação desses cenários são, respectivamente. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a imagem. Você está vendo uma área que está totalmente degradada e uma área que está ali integrada com a natureza, integrada com a sociedade e a economia. Então, princípio da sustentabilidade. Dito isto, letra A devastação da cobertura florestal e estabelecer os princípios reguladores do desenvolvimento sustentável. B, as emissões exacerbadas de gases do efeito estufa e inviabilizar as práticas fundamentais da economia verde. C, a degradação da paisagem urbana e depreciar as ações comunitárias vinculadas ao empreendedorismo social. D, a ocupação do espaço natural e fomentar o trabalho informal para a expansão das cidades inteligentes. E, o excesso de poluição produzida pelas indústrias 4.0 e estimular os benefícios sociais para o bem-estar da população. Conforme a gente já acabou entregando na análise da figura, o gabarito é a letra A. O que você tinha na imagem ali? Uma área degradada e depois você tinha uma área onde você tinha integração dos 3 elementos da sustentabilidade. A questão do meio ambiente, que é a conservação, né? Não usar a palavra preservação, tem outra conotação. Preservar é intocar,
Conservar é tocar de maneira racional, a questão da justiça social, para que as comunidades possam ter sua fonte de renda satisfeitas e, ao mesmo tempo, promover a economia, porque sem economia nós não vivemos. Então, esse equilíbrio era que era visto na segunda parte da imagem. Questão 2. Apesar dos alertas científicos e da proposta de transição ecológica e das diretrizes constitucionais, o Estado brasileiro ainda sustenta, com recursos públicos, setores que aceleram a crise climática. Considerando o excerto e a imagem, qual modelo produtivo subfinanciado pelo Estado brasileiro deveria ser fomentado pelo Estado do Amazonas para substituir iniciativas produtivas? Letra A. Economia criativa, que mantém os instrumentos financeiros do capitalismo globalizado, extraindo recursos naturais de forma acelerada. B. Economia circular, que promove a lógica de produção e de consumo exacerbado em extrair, produzir e usar bens e mercadorias, valorizando a diversidade socioambiental regional. C. Economia bioecológica, que viabiliza uma abordagem prática de interação entre sociedade e o ambiente, a fim de assegurar a exploração predatória dos recursos naturais. D. Economia verde, que promove o crescimento econômico de forma sustentável, priorizando a redução de impactos ambientais e a melhora do bem-estar social. E. Economia informal, que desenvolve a capacidade e a vontade coletiva de implementar a transição energética a fim de gerar emprego e renda para a sociedade. Essa questão é interessante porque a própria imagem já traz para a gente ali aquela questão da distribuição desigual de recursos. E há setores que são altamente predatórios que recebem mais recursos do governo. E a gente vê essa desigualdade, por exemplo, no Plano Safra, onde destina-se mais de 500 bilhões para a agricultura, sendo 400 bilhões para o agronegócio e 100 bilhões para a agricultura familiar. O agronegócio é predatório, a agricultura familiar é mais sustentável, menos impactante, ainda produz os nossos alimentos. Então a gente percebe que o Estado ele é contraditório ao incentivar setores que são amplamente responsáveis pela degradação da natureza. Então seria esse o sentido da imagem. De certa forma, quando a gente analisa as questões, a gente percebe que os termos eles estão de acordo. Economia criativa, economia circular, você tem economia bioecológica, economia verde e economia informal. Mas aquela que vem trazendo a solução, que é a questão da sustentabilidade, é a letra D, que fala ali, né, promove o crescimento econômico de forma sustentável, priorizando a redução dos impactos e a melhoria do bem-estar social. E no campo da agricultura, quem sabe não seria melhor a questão, né, da agricultura familiar, ajudar, entendeu? A agricultura agroecológica. Então, seria isso. Gabarito, letra D. Agora vamos avaliar aqui a questão de número 3. Moradores de comunidades isoladas da Amazônia têm um novo aliado para ajudá-los a proteger as árvores, o chocolate. Os agricultores da reserva extrativista Arapixi trabalham para uma cooperativa do município de Boca do Acre que administra a venda e a exportação do cacau. Em 2016, eles exportaram mais de 10 toneladas de cacau nativo para a Europa, o que rendeu à cooperativa cerca de R$130 mil. Uma vez que a Alemanha, o cacau é transformado em chocolate de alta qualidade, certificado ambientalmente, cacau silvestre do Amazonas. No cenário apresentado pelo excerto, o cacau amazonense contribui para a financiarização de comunidades isoladas que se tornam proprietárias de centros logísticos europeus. B. O estabelecimento de novas relações fundiárias, aqueles que consomem os produtos brasileiros. C. Mudança no perfil das exportações brasileiras para países europeus economicamente parceiros. D. O rearranjo de centralidades entre regiões brasileiras para o fornecimento de commodities. E. A melhora na qualidade de vida para as comunidades que exploram um produto com responsabilidade socioambiental. A questão já tem a letra E como resposta, que é politicamente correta. O que acontece ali na questão é uma amostra de como o desenvolvimento sustentável pode ser implementado. Você tem o município do Amazonas, que tem uma fonte de renda a partir de uma cooperativa ou de cooperativas, onde a agricultura familiar produz o cacau e esse cacau é exportado. E isso gera uma renda de aproximadamente 150 mil. Imagine o Estado fomentando essa atividade e ampliando, pois o impacto que isso causa ele é mínimo frente ao agronegócio. Então, o incentivo à agroecologia, o incentivo à economia verde, à bioeconomia, tudo isso faz parte do que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Espero que você tenha compreendido a importância da sustentabilidade para a vida e para o vestibular.
Por isso mesmo, peço que vocês acompanhem nossas aulas aqui do Preveste UEA, sigam as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e estaremos juntos aí na próxima aula. Valeu!